Vamos falar então do Max Verstappen? Vamos falar então do Max Verstappen? Deixei para falar no final. Max Verstappen venceu mais uma vez. Ele falou que não foi uma corrida tranquila. Ele atropelou um passarinho, ficou no duto de freio. Ele falou que o pneu estava sem aderência. Mas mesmo assim, mesmo não sendo uma corrida tranquila, não sendo uma corrida, ele ganhou sem dificuldade. Conseguiu, não correu riscos, né? Apesar do único risco que ele correu foi ele mesmo que causou, né? Como ele mesmo falou no rádio, né? Uma hora de que ele deu uma erradinha e quase estampou o muro. Quase estampou o muro, não, mas enfim. E ele falou: puta, quase que eu mesmo acabo, quase que eu me autodestruo a mim mesmo. Né? Então, ganhou, chegou à 41ª vitória de sua carreira, centésima da Red Bull, né? A Red Bull se iguala entre assim, somente Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes e agora Red Bull, que são equipes que alcançaram 100 vitórias na Fórmula 1. Né? Então, é uma marca importante também para a equipe Red Bull, né? Conquistar 100 vitórias é uma marca muito expressiva. E o Max Verstappen alcançou 41 vitórias, né? O mesmo número de vitórias do Ayrton Senna, e se coloca ali na quinta posição, né? Schumacher, né? Hamilton, Schumacher, Prost, quarta posição ali, empatado com o Ayrton Senna, né? O Max Verstappen ele alcançou esse número com 13 corridas a mais que o Ayrton Senna, disputadas, né? Ou seja, o Ayrton Senna tem 41 vitórias em 161 corridas disputadas, e o Max Verstappen tem 41 vitórias em 10, né? 10 apenas mais, 171 GPs a mais que os 171 GPs disputados. Então são 10 corridas a mais que o Max Verstappen disputou para ter o mesmo número de vitórias do Ayrton Senna. Eu vou colocar vou até encerrar a enquete aqui, ó. Vocês. Não vou encerrar, não, vou deixar ainda. Ó. Pode ser comparado ao Ayrton Senna? Surpreendentemente, e uma boa surpresa, inclusive, 64% sim, 38% não. Né? Dizem que sim, ele pode ser comparado a Ayrton Senna. E eu vou ler um comentário aqui, que está aqui, cadê? Aqui, da Sara Luiza, falando: Will, respeito o seu trabalho, amo os vídeos, mas na minha opinião, Ayrton Senna é incomparável. Legal seria Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Aí dá boa a briga. Obrigado, Sara Luiza. Que mais? O que eu vou dizer é o seguinte. Eu permito-me discordar da Sara Luiza pelo seguinte, bom, este canal, Botequim GP, ele só existe por causa do Ayrton Senna. Vocês podem ver aqui, né? Olha aqui. Eu assisti Fórmula 1, eu era um torcedor, eu criança, né? O Senna era meu ídolo. Ainda é um dos meus ídolos. Aqui, ó. Carrinho do Senna. Esse carro aqui, ó, ganhei em 91. Tem aqui a Lotus do Senna. Tem o livro do Senna. Tem DVD do Senna. Tem... inclusive... Bom, depois eu mostro. Tem DVD do Senna. Enfim, tem. Então, eu nunca sempre fui fã do Ayrton Senna, continuo sendo. Max Verstappen pode ser comparado ao Ayrton Senna? Para mim, sim. Né? Eu acho que eu acho até que eles são, se você parar para analisar até as carreiras deles, assim, né, a forma, tirando a parte da idade, né, ou seja
O Verstappen com 24 anos, o Verstappen já era bicampeão. O Senna entrou na Fórmula 1 com 24 anos, né? Mas eu acho que eles têm algumas coisas muito parecidas, né? Por exemplo, das 41 vitórias do Max Verstappen, 10 vitórias foi sem ter o melhor carro do grid. O Verstappen, ele ganhou. Deixa eu até pegar as vitórias aqui do Verstappen. Ele ganhou 2016. A Red Bull talvez fosse o segundo carro do grid, talvez o segundo ou terceiro. O Verstappen ganhou em 2017, quando a Red Bull era o terceiro carro do grid. 2018, 2019, 2020. Ele ganhou corridas em todos esses anos sem ter o melhor carro. Coisa que o Senna, na época dele de Lotus, ele também fez. Ele também ganhou corridas sem ter o melhor carro. Ele ganhou 86, 85, 86, 87, sem ter o melhor carro. Sem ter digamos, nem o segundo melhor carro. Nem o segundo melhor carro ele não tinha. E a gente até pode puxar, por exemplo, 92, 93, ele não tinha o melhor carro, mas tinha o segundo melhor carro, muito atrás, mas ele tinha o segundo melhor carro, e era sim o segundo melhor carro, não vem que você diga, a Benetton era melhor, não era melhor, a McLaren era melhor do que a Benetton em 92, 93, sim, tá? E tanto o Senna quanto o Verstappen, quando pegaram um carro, super carros, eles não deram chance, né? Ou seja, se você pegar, né, super carros, assim o Verstappen tem o melhor carro hoje e não tem um companheiro que o bata, assim como o Senna teve em 2 anos de títulos com a McLaren, 2 dos seus títulos com a McLaren, ele tinha um companheiro que não dá trabalho nenhum, né? Convenhamos que o Pérez deu muito mais trabalho para o Verstappen do que o Berger deu para o Senna, né? Tem uma coisa que o Senna teve, que o Verstappen ainda não teve, embora eu vou fazer um grande asterisco aqui, e vocês vão entender o meu raciocínio, que é o seguinte, que o Hamilton também teve, que é o seguinte, um super companheiro, um duelo com um super outro cara dessa estante aqui, mais alta, com o mesmo carro, né, que o Hamilton teve com o Alonso em 2007, né, não ganhou o título, mas disputou até o final ali, e os dois acabaram perdendo, mas, né, teve esse super desafio. Logo de cara ainda, logo na estreia ainda, você pegar ou enfrentar o atual bicampeão do jeito que o Hamilton enfrentou, isso engrandece muito a carreira do Hamilton. E o Senna teve isso com o Prost, né? Ou seja, de 2 anos ali, e principalmente o primeiro ano, né? Ou seja, o cara já não era novato, já era um cara já que tinha suas vitórias, né? Quando o Senna entrou na McLaren, ele já era visto como um super piloto, né? Falando sobre né, ou seja, tinha ganhado acho que 4 ou 5 corridas na alta, enfim, e pegou o Prost e teve super duelo com o Prost, com o mesmo carro, ganhou do Prost. Mas o Prost fez mais pontos. Cara, não interessa, o regulamento era aquele, todos sabiam, e o Senna campeão, não tem discussão. 89, perdeu para o Prost, perdeu sim, não vem com a história, 89, roubaram o título do Senna. Não roubaram o título do Senna, roubaram no Japão. Corrida no Japão, ok. O Balestre, a desclassificação, eu também achei exagerado.
Mas o título do Prost 89 é do Prost. Por quê? Porque o Senna tinha que ganhar na Austrália e não ganhou. Bateu sozinho, errou e bateu. Ponto. Poderia, mas se ele tivesse disputando, talvez não bateria. Não, não sei, talvez não bateria, mas bateu. Mas bateu. Então não ganhou. Se ele tivesse ganhado na Austrália 89, a gente vai falar, não, ó, realmente, ó, o Senna, título ali, na 89, beleza. Então, qual é o asterisco que eu vou falar? Embora não fosse com o mesmo carro, mas o 2021 do Verstappen, a disputa dele com o Hamilton, a forma como ele encarou o Lewis Hamilton, eu digo que, de certa forma, é até. A gente pode comparar com a forma como o Senna encarou o Prost. Então, assim, eu vejo muita semelhança entre os dois. Assim, fora, sem contar o estilo de pilotagem, né? Ou seja, ultrapassagens, o cara ser agressivo para atacar, ser agressivo para defender, ser inteligente quando precisa ser inteligente, né? De pensar a corrida. Né? Eu lembro que eu fiz um vídeo falando, né, sobre com as 40, contando, né, um resumo das 41 vitórias do Senna. E eu cheguei a falar assim, cara, o Senna é uma coisa que eu fui aprendendo, assistindo, vendo essas corridas, as vitórias do Senna, e entender por que o Senna tem um número, por exemplo, tão baixo, né, de voltas mais rápidas. E eu fui entender por quê. Por quê? Porque o Senna ele era muito inteligente. Ou seja, ele largava na frente, abria uma vantagem confortável, né, no começo da corrida. Lembrando que o Senna correu numa época que não tinha reabastecimento, então com o carro mais pesado, ele abria uma vantagem confortável e no final ele administrar. Com o carro mais leve, ele administrava a vantagem. E mesmo vantagem, digamos, pequenas, de 4, 5 segundos, ele ficava ali. Ele não né? Então ele era muito inteligente com relação a isso. Coisa que o Verstappen também é. Quando precisa poupar, ele poupa. Quando precisa acelerar, ele acelera. Quando precisa atacar, ele ataca. Quando precisa defender, ele defende. Então, assim, eu vi o Senna correr e eu me lembro exatamente assim, da sensação assim, cara. Quando o Senna estava atrás de um piloto, eu tinha certeza absoluta que em um momento ele ia atacar. Cara, assim, puta, é difícil ultrapassar, a pista é difícil, mas eu tinha certeza, cara. Pelo menos uma vez ele vai tentar. Nem que dê errado, ele vai tentar. E ele tentava. E o Verstappen também é assim. Eu lembro Mônaco, acho que foi 2019, 20 talvez, que ele estava ali no encalço do Hamilton e eu falei, cara, é Mônaco, é impossível com esses carros desse tamanho passar, mas o Verstappen vai tentar. E ele tentou. E ele tentou. E da mesma forma que ultrapassar o Senna era embaçado, ultrapassar o Verstappen é embaçado. Mônaco 2019, o pessoal está falando aqui, né? O Jonathan Ribeiro, obrigado. E assim, o Verstappen, ele vem se destacando, como falei, cara, 10 vitórias sem ter o melhor carro. Porra, é um número muito considerável. É um cara que, pô, foi jogado digamos, na fogueira, porque, porra, você tem 17 anos, você entra na Fórmula 1 com 17 anos. Com 18 anos, você nem tinha completado 18 anos, os caras te jogam, né, entre aspas, ali, cara, você tá na Red Bull. E o cara na primeira corrida, ele vai lá e ganha a corrida, cara. E aí ganha e virou isso aí que ele é, cara. Encarou, assim, só que assim, o 2021, cara, do Verstappen, a forma como ele disputou aquele campeonato, assim, porra, se você pegar o campeonato, cara, Verstappen e Hamilton, o Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, já encarou Alonso, encarou o Massa, encarou o Vettel, ele cometeu mais erros no ano do que o Verstappen. Então, assim,
E o Verstappen, cara, ele vai ser tricampeão, pode ser tetra, pode ser. E assim, e a questão, assim, não é. Não, eu não quero dizer assim, nossa, o Verstappen é melhor, o Senna é melhor. Eu acho que isso aí a gente pode fazer uma análise. Quando, quando parar, né? Quando o Verstappen parar, a gente pode, de repente, fazer uma análise da completa. Mas, cara, de uma coisa eu falo assim. Eu sei que tem gente que vai falar, porque não sei o quê, porque o Senna é incomparável, porque o cara, respeito, beleza. Porque não sei o quê. Cara, você pode vir argumentar, mas assim, para mim, o Verstappen tá aqui também, ó. Tá nessa prateleira aqui, ó. Igual Senna, igual Prost, igual Hamilton, igual Schumacher, igual Alonso, igual Lauda, igual Fangio, igual Brabham, igual, sei lá, tantos outros. Para mim, o Verstappen já tá nessa prateleira aqui. Já tá. Já tá nessa prateleira. Eu acho que tudo que o Verstappen já fez na Fórmula 1 já mostra, né, que ele. Então o Piquet, pelo amor de Deus, não vou esquecer do Piquet. O Piquet também tá nessa prateleira, para mim. E olha, inclusive, olha que eu ganhei. Olha que eu ganhei, ó. Olha que eu ganhei aqui, ó. Ó. Ganhei aqui, ó. Piquet Sports, e essa aqui. Eu não recebi do Nelson, mas quem deu garantiu que esse boneco aqui veio da mão do Nelson. Então tá aqui, tá guardado com muito carinho. Então, falando, para mim o Verstappen já tá nessa prateleira aqui. E nessa prateleira, e aqueles que chegam nessa prateleira aqui, eles, você pode comparar qualquer um deles. Qualquer um deles com qualquer um deles. A gente pode chegar aqui e discutir Senna e Hamilton, Schumacher e Hamilton, Schumacher e Alonso, Senna e Alonso, Verstappen e Schumacher, Verstappen e Hamilton, Verstappen e Lauda, Verstappen e Piquet. Dá uma ótima conversa de botequim, né? Então, para mim, assim, sim, podemos comparar. Quem é melhor? Quem é pior? Para mim, até porque tem a questão emocional, né? Claro, para mim, e também não só por isso, mas assim, tecnicamente, eu ainda, hoje, eu ainda acho o Senna superior ao Verstappen, em alguns aspectos, né? Só que o Verstappen para mim, ainda caiu. O Verstappen para mim ainda vai chegar por exemplo, num auge que o Senna chegou, lá, 92, 93 principalmente. O Verstappen ainda vai chegar lá, né? Só que o Verstappen já tá nessa prateleira aqui. Já tá nessa prateleira. Isso aqui, se ele parar hoje, ele tá, para mim, na mesma prateleira de todos esses caras que eu falei. Então, para mim, sim, pode se comparar, deve se comparar, e respeitar.